Aleluias. João no capítulo 12, a palavra diz que veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, aquele ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que o havia de trair, disse: por que não vendeu este bálsamo por 300 denários? Não se deu aos pobres. Ele disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que se lançava. Respondeu Jesus: deixa em paz, para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Glória a Deus. Amados, a palavra diz que depois da ressurreição de Lázaro, que Jesus ressuscita Lázaro, ele vem para a casa de Maria e ela oferece uma ceia. E a palavra diz que existia uma Maria lá, irmã de Marta, uma mulher extraordinária. Essa mulher, ela amava a presença de Jesus. Ela amava a presença. Muitas vezes nós queremos as mãos, nós estamos sempre pedindo: Senhor, ajuda-me. Estamos sempre querendo ver as mãos de Jesus. Mas quando você estuda sobre Maria, irmã de Marta e Lázaro, essa Maria, ela amava a presença. A presença fazia toda a diferença. Em outro episódio, a palavra diz que quando Jesus estava lá na casa, Lázaro ainda estava doente, e Jesus estava na casa, e ela sentou para ouvir. O melhor, Jesus ele tinha vindo em outro episódio, não era quando Lázaro estava doente, isso aqui já foi em outro texto, em que ele chega lá na casa de Marta e Maria, e Maria senta, porque ela amava a presença, ela amava a palavra, ela amava ouvir Jesus falando, ensinando. E você vai ver lá, ela sentada lá ouvindo Jesus falar. E nesse outro episódio, Jesus volta, e Maria sempre superava ela mesma. E aqui a palavra diz que ela, aproveitando aquele momento, e você percebe aqui, no versículo 2, que ali tinha uma ceia, Marta servia. Marta sempre servindo, né? Sempre no corre-corre. Marta representa uma parte da igreja que não tem tempo de estar na presença, porque serve demais. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que serviço não substitui comunhão. Diga, irmão, que está ao seu lado: o seu serviço a Deus nunca vai substituir a sua comunhão com Ele. Nós nos enganamos muitas vezes, amados, que muitas vezes estamos na igreja todos os cultos servindo. É porque eu preciso servir,
Eu sirvo no diaconato, no departamento infantil, no louvor. De vez em quando eu prego. E olha, quando eu não faço outras coisas. Todas as noites eu estou na rua, pregando a palavra, estou servindo. É uma bênção. Mas não substitui a comunhão. Se você não tiver comunhão, um dia você vai cansar de servir. Porque o nosso serviço deve ser resposta da nossa comunhão. Amém? Então, Marta, ela representa uma parte da igreja que serve demais, mas que não tem comunhão. Porque ela não aguenta parar e sentar e ler a palavra, e amar o Senhor, e aquietar. Não tem paciência. Pastor, eu não tenho paciência de ir para os cultos de oração, porque lá todo mundo ora sentado ou em pé, ou passa muito tempo fazendo uma coisa só. Eu não tenho paciência com isso. Quero te dizer que você está com muito problema grave. Se você não tem tempo para a presença do Senhor, um dia você vai estafar. Um dia você vai estressar. Um dia você pode até adoecer. Porque você correu demais e não teve o tempo de parar. Queridos, na nossa vida espiritual, nós precisamos dar pausa para nos recarregar. A palavra que está escrito em 2 Coríntios e em Judas, capítulo 1, versículo 20, que fala sobre edificando a vossa fé santíssima na oração em língua. Aquela palavra edificando, no original ela é recarregando. Quando você para orar em línguas, quando você para um tempo para fazer isso, você está recarregando as suas baterias espirituais. Amém? Se você não tem tempo, você não vai aguentar. Eu percebo que nós estamos vendo um tempo, amados, de muita gente com depressão. Não é brincadeira. Mas nós estamos vivendo um tempo que a gente nunca viu tanto crente distante da comunhão, do tempo com o Senhor, de sentar e ter a presença movendo a sua vida. Não tem um tempo. E fica trabalhando assim. Quando a bateria descarrega, corre lá e coloca um pouquinho. Quando tem 10%, vamos correr, porque não dá para parar. Daqui a pouco descarrega de novo, aí coloca mais um pouquinho. Você conhece gente assim? Tem gente espiritualmente assim, amados. E essas pessoas são fortes candidatos a adoecerem. E essas pessoas, elas acabam vivendo um tipo de vida que elas apenas buscam as mãos do Senhor. Quando se fala em oração, é porque ela precisa de alguma coisa. Elas estão precisando de alguma coisa. Vamos orar, pastor. Chama o pastor, vamos para a igreja, vamos para o culto de oração, porque a coisa está ruim. Não deveria ser assim, amados. Porque nós precisamos ter tempo, que nós vamos à presença do Senhor, vamos fechar o nosso quarto, vamos amar ao Senhor, porque nós decidimos, hoje eu vou dar. Hoje eu não vou pedir, hoje é minha oportunidade de dar. Eu vou derramar o meu coração, eu vou derramar o meu amor. Eu vou ministrar a minha música, eu vou fazer o meu cântico. Hoje eu vou levar a minha oferta ao Senhor. Eu não quero nada, eu não preciso de nada. Hoje eu vou dar. Davi, ele perguntava, que eu posso dar ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Então nós precisamos, amados, parar de irmos ao Senhor somente quando precisamos do Senhor para estender as mãos para nós e fazer alguma coisa. Nós precisamos ser como Maria, que amava a presença. E uma coisa que nós vemos na palavra é que Deus ama estar conosco. Amados, quantas vezes Deus disse para Moisés, suba ao monte e fica lá. E houveram momentos de dias e até uma semana. Moisés não comeu, Moisés não bebeu. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte e esteve lá. 6 dias.
Deus ama estar com você. Deus ama estar com você. Amém? Maria descobriu isso. E aqui em João 12 diz que, então Maria, da última vez ela esteve lá sentada e ouvindo a palavra, se enchendo da palavra, recebendo as orientações. Era muito importante a palavra para ela. Como é que a palavra é para você? É importante? A ponto de você dizer, eu tenho tempo sim de sentar, deixar tudo de lado e ouvir o mestre. Eu tenho um tempo. É vital. Eu dependo disso. E nessa oportunidade aquela, ela supera, né? Se você vai estudar a vida de Maria, ela está sempre superando. Então ela agora não somente senta para ouvir. Ela diz, é minha vez de dar. Agora eu vou dar. Agora eu não vou dar simplesmente uma ofertinha. Eu vou caprichar no que eu vou dar. E a palavra diz que Maria deu 300 dias de trabalho. Maria, uma coisa que eu percebi, Maria era uma mulher que gostava de tudo bom. Ela foi comprar um perfume, ela disse, eu vou comprar um perfume que vale 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho, ela compra aquele perfume, e ela guarda aquele perfume. Eu acredito, amados, que, eu não sei se ela comprou para ela, ou se aquela compra foi proposital. Mas se ela comprou, ou se ela não comprou para ela, ela acertou. Mas se ela comprou para ela, ela decide dar o seu melhor. E a palavra diz que ela tomando aquele perfume, aquele bálsamo, ela de nardo puro, a palavra diz, fala sobre esse nardo puro, essa aqui fala de primícia, do melhor. Isso aqui parece a oferta de Abel, o mais gordo, o melhor. E diz que ela ungiu os pés de Jesus, ela derrama 300 dias de serviço, que tinha sido revertido em um perfume, ela derrama nos pés de Jesus. E a palavra diz que ela começa a enxugar com seus cabelos, e aquele cheiro encheu toda a casa. Eu senti um cheiro diferente hoje à noite aqui. Tem alguém ministrando o seu melhor, dando com seu coração. E a palavra diz, amados, que Judas, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair Jesus, ele se levanta e ele pergunta, por que não vendeu este bálsamo, esse perfume, de 300 denários e deu aos pobres? Por que não fez isso? Você percebe que aquilo que era adoração para Maria, era desperdício para Judas. Aquilo que Maria estava fazendo com tanto amor, Judas não deu nenhum valor, porque Judas não estava olhando para quem ela estava fazendo. E aquele homem, ele nunca entendeu o que é adoração, o que é dar o melhor, o que é dar a primícia. Não! E aquilo que foi adoração, aquilo que Maria enxergava como a oportunidade de adorar o rei, de dar àquele que merece o seu melhor, Judas disse, não deveria ter feito isso. Isso aqui era para ter dado aos pobres. Deveria ter dado aos pobres. Quantas vezes, amados, somos criticados porque adoramos o Senhor? Quantas vezes tem Judas do nosso lado? Para que tanta oração, meu Deus do céu? Para que tanto ir à igreja? Você já ouviu isso de algum Judas do seu lado? Eu não sei para quê. Cabeça de Judas.
Maria sabe, porque Maria tem sede, Maria ama a presença. Maria dá o real valor a Jesus, Judas não. Era seguidor, mas não amava o Senhor. Porque, queridos, não adianta seguirmos uma visão, uma igreja, se não amarmos o Senhor em primeiro lugar. E quando nós começamos a ver os discípulos, a palavra diz, tratando sobre cada um, os discípulos se apegaram muito com o que Jesus pregava, com a visão do coração de Jesus. É tanto que quando ele ressuscita, ele encontra com Pedro, e ele pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Porque Jesus sabia que Pedro amava a visão, Pedro amava a palavra, que Jesus tinha ensinado, mas Jesus vai perguntar se ele amava a ele, e ele pergunta por 3 vezes, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Porque Pedro tinha voltado a fazer o que ele fazia antes, que era pescar. Pedro agora não era mais aquele homem que tinha colocado o coração no chamado. Ele tinha esquecido o que Jesus tinha dito a ele. Voltou para o mar. E lá Jesus se encontra com ele. E pergunta por 3 vezes, tu me ama? E ele fica constrangido na última vez, ele fica meio choroso, tu sabes. E Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Volte para pastorear e cuidar daquele povo. Quantos de nós, amados, um dia fizemos para o Senhor, um dia trabalhamos, um dia demonstramos amor, um dia obedecemos o chamado. Mas as pressões vieram, como Marcos 4 fala na palavra, e o diabo conseguiu arrancar de dentro aquilo que um dia Jesus colocou, que você tinha paixão em fazer, amor em fazer. E você voltou para o seu normal, para o seu comum. Fez como Pedro, depois da situação, Pedro volta para aquilo que é comum para ele, pescar. E aquilo expressou um sentimento para Jesus, e quando Jesus se encontra com ele no barco, porque um dia Jesus tinha se encontrado com ele no barco, e um dia Jesus disse, vinde e eu vos farei pescadores de homens, ele provou isso, mas agora ele estava no barco, tinha voltado para o que ele era antes, e Jesus um dia tinha dito para ele, se vocês me amam, se vocês são verdadeiramente os meus discípulos, andarão na minha palavra, seguirão os meus ensinamentos. E agora ele está diante de Pedro, que tinha voltado, esquecido de tudo, e ele pergunta por 3 vezes, tu me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Será que nós estamos como Pedro, amados? Já não queremos mais? Ah, pastor, fiquei chateada demais na igreja, com o que aconteceu, e eu prefiro ficar aqui. Um dia Deus te tirou daí, te colocou num canto para servi-lo, e você voltou para ir de novo. E nessa noite Jesus pergunta para você, você me ama? Porque você deu ouvido ao problema, à circunstância, à situação. Porque você abandonou aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para fazer. Se tu me amas, tu faz aquilo que eu mando. Foi isso que ele disse para os discípulos. Então, queridos, voltando para cá, a palavra diz que aquilo que foi desperdício para Judas, era adoração para Maria. E quando nós lemos o capítulo 13, e diz que antes da festa, a gente está falando daquela festa do capítulo 12, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traísse, o diabo já tinha colocado no coração de Judas. Agora, queridos, foi uma coisa tão rápida, que eu imagino que, eu concordo com alguns estudiosos da Bíblia, que eles dizem que onde o diabo toca o coração de Judas para trair Jesus. Quando nós lemos no capítulo 12, a palavra diz, amados, que Jesus repreende Judas, porque ele dá uma indireta para Maria. Ele repreende Judas na frente de todo mundo, por causa da atitude de Judas. E ele disse, deixa ela em paz. E quanto ao dinheiro, ele está respondendo para Judas. Quanto ao dinheiro, é para guardar, não é para dar a pobre não. Porque os pobres vocês vão sempre ter. É para guardar, para quando eu morrer, eu quero ficar cheiroso. Diz que é melhor, como é aquele ditado? Escapar fedendo do que morrer cheiroso, como é? Jesus preferiu morrer cheiroso. Amém? Então ele disse, não dá aos pobres, é para guardar para o meu enterro. Para o meu velório, é para guardar esse perfume. Quando o povo entrar aqui, quando estiver me velando, é para o cheirão subir. E alguns estudiosos acham, porque você continuando a história, você já começa uma certa chateação de Judas naquele episódio. Naquele episódio, Judas já fica chateado. Primeiro, porque ele é repreendido. E segundo, porque não colocaram os 300 dinheiro como ele queria na bolsa para os pobres. Se bem que a Bíblia diz que não era para os pobres, né? Era para ele roubar porque ele era ladrão. Então, já no capítulo 13, a gente percebe ali um ressentimento. Ressentimento, amados, abre a porta para o diabo entrar. E precisa ter cuidado. Porque era um ambiente, se você observa no capítulo 12, estava num ambiente legal. Jesus veio antes da Páscoa, né? Ele ia para a Páscoa do capítulo 13. E ele para em Betânia, lá onde Lázaro tinha ressuscitado. E está lá na casa de Lázaro, e Maria e Marta resolvem dar uma ceia, fazer uma ceia lá. E é nessa ceia onde o diabo encontrou um lugar para tocar o coração de Judas. E no capítulo 13, quando eles chegam lá, a palavra diz, amados, que o diabo, versículo 2, diz que enquanto ceava, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traísse, ele já tinha feito, ele estava sentado à mesa, mas o diabo já tinha travado o coração de Judas, já tinha caído na isca, a isca de Satanás. Ele já tinha sido fisgado. E a palavra diz que Jesus sabendo que o Pai lhe entregava tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, ele tinha um manto, e tomando uma toalha, cobriu, depois deitou água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugou com a toalha que estava sobre os seus ombros. Amados, esse versículo 5, ele demonstra um momento em que Jesus se humilha na posição do servo mais baixo que tinha. Existiam escalas de servos e existia um servo que ele ficava com uma bacia d'água quando o pessoal chegava. Naquela época eles andavam muito a pé, só andavam a pé. O mais rico tinha um jumento. Era o milionário da época, tinha um jumento. Ela era a Land Rover da época. O Camaro, né? E hoje ninguém quer um jumento, né? Mas os tempos mudam e as coisas mudam. Então, os demais andavam a pé. Então, existia aquele servo que era
o que lavava os pés. Era aquele servo que não tinha aptidão e habilidade para outras coisas. Então, o Senhor pegava e disse, pelo menos eu acredito que ele sabe lavar o pé de alguém, né? Porque se o camarada com uma bacia d'água e o pé dentro da bacia d'água não souber lavar um pé, tá morto. Então ele era o mais baixo. E Jesus se coloca na posição do mais humilde servo, para dar uma lição aos discípulos. E a palavra diz que ele começa a lavar os pés. Agora o que é interessante, amados, é que Jesus começa a lavar os pés de um por um. E chega um momento que ele chega aos pés de Judas. Quem seria capaz de lavar os pés da pessoa que o traiu? Porque Jesus sabia, a palavra de Jesus sabia. Se você olhar no versículo anterior, Jesus sabia quem era o traidor. Porque uma coisa é você lavar o pé de alguém quando você não sabe que ele é o traidor. Mas outra coisa é você lavar o pé de quem te traiu. E Jesus faz isso. Imagina quando ele chega com a bacia, os pés de Judas. Que coisa, que lição Jesus deixa para nós nessa noite. É uma lição, queridos, ou não? É uma grande lição. Não é uma simples lição, é uma grande lição. Uma das coisas que Jesus mostra aqui, amados, é que ele não guarda ressentimento. Ele não faz acepção. E a palavra diz no versículo 1 que ele os amou até o fim. Então chega a parte de Pedro, né? Que Pedro, ele chega para Pedro, pois a Simão Pedro, chegou pois a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, lava-me, pois os meus pés. O Senhor vai lavar os meus pés? E ele não queria que Jesus lavasse os pés. Ele achou que não fosse digno. E Jesus chega para ele e responde, o que faço, não sabes agora, mas depois entenderás. Pedro, versículo 8, tornou-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés, replicou Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro vai para outro extremo, né? Não só os pés, Senhor, mas a mão e a cabeça, me dá logo um banho. Então Pedro é como aquele crente que está no extremo, né? Ou é 8 ou é 80. Precisa ficar no equilíbrio. Só os pés está bom. Amém? Então Pedro agora já queria que Jesus desse um banho. Mas só os pés era suficiente. E uma das lições que aprendemos aqui, amados, é que o Senhor nos chama para fazer coisas que nós vamos ter a atitude de Pedro. Nós não vamos querer fazer. Nós não vamos querer que o Senhor faça. Você percebe que Pedro, em Atos capítulo 11, estava Pedro lá, já pertinho do horário do almoço, e de repente sobe um ímpeto em Pedro, e Pedro corre para a laje e vai orar. Às vezes Deus vai nos chamar para orar, queridos. E a palavra diz que Jesus apresenta uma visão diante de Pedro, e Jesus diz para Pedro, pega e come. Ele, não, Senhor, não, pega e come, rapaz, não. Pega e come, Pedro. Pedro, não, eu não como nada impuro. E houveram coisas que Pedro não entendia, amados. E naquela visão, foi interessante que Jesus teve que pegar Pedro numa visão. Porque se fosse assim, Vivinho da Silva, Pedro não ia não. E a gente percebe aqui o Pedro bem parecido conosco. Quantas vezes, amados, nós estamos prontos para fazer só o que é cômodo, o que é bem para a gente,
o que nos deixa bem na finta, né? Como difícil é, queridos, humilhar-se. E muitas vezes calar e deixar Deus ser aquele que justifica a sua vida. Quantas vezes é difícil ir até outra pessoa, mesmo estando certo, e dizer: me perdoe, meu irmão. Mas Jesus, antes de partir, ele deixa essa lição, mostrando para os discípulos e mostrando para nós, que é possível ao discípulo fazer aquilo que o seu Senhor fez. Amém? E a entrada de tudo é deixar que o Senhor lave os nossos pés. A palavra representa a água. E nessa noite, talvez Deus está tratando com você, querendo lavar os seus pés. E enquanto eu estou falando sobre humildade, sobre perdão, Deus começa a trazer na sua mente aí pessoas que você precisa se humilhar e pedir perdão. E você está resistindo. A mim não, Senhor. Eu não. Pedro um dia disse: não, meus pés não. Às vezes nós criticamos Pedro, mas às vezes temos a mesma atitude. Estamos na igreja e quando se fala de perdão, não, ninguém perdoa não. É esse negócio de perdoar, rapaz. E ele diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, se você não receber a água que sai das minhas mãos para limpar os teus pés, tudo começa nos pés, amados. Tem coisas começando hoje. Deus está começando hoje aqui coisas na vida de pessoas. E Ele só vai além se você permitir que Ele lave os teus pés nessa noite com a palavra. Talvez você está endurecido. Não, eu não faço não. Você disse essa semana: eu não faço. E pelo Espírito eu digo para você, como Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não faz parte. Agora deixa eu dizer uma coisa: o que eu estou fazendo, você pode não entender hoje, mas um dia tu vai entender. Aleluias. Deixa Jesus lavar os teus pés. Deixa a palavra começar. Deixa a palavra começar. Deixa a palavra começar a fazer. Pedro ficou tão cheio, consciente da palavra, que em um episódio, eles tinham pescado a noite inteira. E eles voltaram, e Jesus disse: lança as redes. Eles: pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas Jesus disse: pode ir, mas em alto mar, em tal lugar, e lança as redes. Ele disse: por causa da tua palavra, sobre essa tua palavra aí, eu vou fazer. E você sabe o resultado. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Nessa noite, Deus está querendo lavar. Deus está querendo começar uma obra. Mas você precisa permitir. Talvez você já pensou: eu sou pecador demais, pastor. Como é que Deus vai se importar com um pecador como eu? Deixa Ele começar. É muito difícil, eu não sabe a minha situação, o que aconteceu. Eu fui traído de maneira muito forte. E Deus já vem tratando com você sobre perdão, já há algum tempo. E essa noite Jesus está querendo começar com a palavra. Deixa Ele começar. Amém? Você não consegue comer um boi de uma só vez. Mas se todo dia você comer um pedaço, vai chegar um dia que você deu cabo de tudo. Existe obra de Deus nas nossas vidas, que parecem difícil e grande demais. Mas se Deus começar hoje, vai haver um dia que Ele vai completar. Porque Paulo disse que aquele que começou a boa obra, vai concluir. Aleluias.
Basta ceder. Basta dizer, eu vou dar uma chance. Sim, Senhor, pode lavar os meus pés. Pode lavar os meus pés. E eu vejo o Espírito Santo querendo fazer algo extraordinário nas vidas nessa noite.